Talvez você esteja olhando para a sua vida financeira e pensando uma coisa que quase nunca fala em voz alta. Eu deveria estar muito mais longe. Talvez você tenha 35 anos e quase nada guardado. Talvez tenha 40 e ainda esteja pagando dívidas que começou a fazer anos atrás. Talvez você até ganhe um salário razoável, mas chega no fim do mês e não entende para onde foi o dinheiro. E enquanto isso, você olha para outras pessoas e parece que todo mundo avançou menos você. Tem gente comprando apartamento, tem gente investindo, tem gente viajando, tem gente falando sobre patrimônio, aposentadoria, renda passiva. E você está tentando simplesmente fazer o dinheiro durar até o próximo salário. Então surge aquela sensação incômoda. Eu perdi tempo demais. Mas eu quero que você pense em uma pergunta diferente. Não enquanto você perdeu. Pense em onde você pode estar daqui a 10 anos se decidir parar de perder tempo a partir de hoje, porque talvez você não precise recuperar os últimos 10 anos. Talvez precise apenas fazer os próximos 10 trabalharem a seu favor. E é exatamente isso que nós vamos construir neste vídeo. Um plano de 10 anos para quem começou tarde, tomou decisões ruins, acumulou dívidas, não conseguiu guardar dinheiro ou simplesmente chegou à vida adulta sem ninguém ter ensinado como construir patrimônio. E existe uma coisa muito importante que eu vou mostrar mais adiante. Uma coisa que pode fazer você perceber que está tentando resolver seu atraso financeiro na ordem errada. Mas antes disso, precisamos entender uma coisa. Você não está necessariamente sem futuro. Você está olhando demais para o passado. Quando alguém percebe que está atrasado financeiramente, a primeira reação costuma ser desesperada. A pessoa quer recuperar tudo de uma vez. Quer investir e multiplicar dinheiro rapidamente. Quer encontrar uma renda extra que resolva tudo. Quer cortar todos os gastos. Quer fazer em 6 meses o que não conseguiu fazer em 10 anos. E é justamente aí que muita gente piora a própria situação. Porque a pressa causada pelo arrependimento costuma produzir decisões ruins. Você vê uma promessa de dinheiro rápido e pensa: é isso. Entra em um investimento que não entende. Assume uma dívida para tentar ganhar mais. Compra alguma coisa porque acredita que aquilo vai gerar renda. Começa 5 projetos ao mesmo tempo. Ou simplesmente estabelece uma meta tão agressiva que abandona tudo 2 meses depois. O problema é que você não precisa recuperar o passado. Você precisa construir uma trajetória. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se você tem 35 anos, não precisa descobrir como voltar aos 25. Você precisa descobrir o que pode fazer dos 35 aos 45. Se tem 40, não precisa recuperar os anos entre 30 e 40. Precisa decidir o que vai acontecer entre os 40 e os 50. E essa mudança parece pequena, mas muda completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. Porque, quando você para de tentar voltar no tempo, finalmente consegue começar a construir o futuro. E o primeiro ano desse plano não tem nada de glamuroso. Na verdade, ele pode parecer até decepcionante. Porque o primeiro objetivo não é ficar rico, é parar de piorar. Imagine alguém que recebe 4.000 por mês. Paga aluguel, supermercado, escola dos filhos, transporte, cartão, algumas parcelas e outras contas. No papel, R$ 4.000 parece uma renda razoável. Mas existe um problema. Todo mês termina no zero. E quando aparece um imprevisto de R$ 800, essa pessoa não tem os 800. Ela tem um cartão. Quando o carro quebra, parcela. Quando surge uma despesa médica, parcela. Quando acontece alguma emergência com os filhos, parcela.
E assim a pessoa passa anos trabalhando para pagar decisões que tomou meses ou anos antes. Isso não é apenas um problema de matemática. É uma sensação de estar sempre correndo e nunca saindo do lugar. Por isso, o primeiro ano do seu plano precisa ser o ano em que você para o sangramento. Você precisa descobrir exatamente quanto entra, quanto sai, quanto deve, quanto possui e, principalmente, quanto está sendo perdido todos os meses. Não precisa começar com uma planilha complicada. Pegue papel e caneta. Escreva sua renda líquida. Depois, escreva suas despesas fixas. Depois, as variáveis. Depois, todas as dívidas. E então, faça uma coisa que muita gente evita. Olhe para o número final, sem justificar, sem dizer, é porque eu tenho filhos. Sem dizer, é porque o custo de vida está alto. Sem se culpar. Apenas descubra onde você está. Porque você não consegue construir um caminho para um lugar que nem sabe onde fica. E existe uma segunda meta nesse primeiro estágio. Criar uma pequena margem. Não estou falando que você precisa juntar R$100 mil imediatamente. Talvez sua primeira vitória seja ter R$500 que não precisem ser usados para pagar uma conta. Depois, 1.000. Depois, 2.000. Parece pouco. Mas existe uma diferença psicológica gigantesca entre ter zero e ter uma pequena reserva. Quando você tem zero, qualquer problema vira dívida. Quando você tem alguma margem, o problema continua existindo, mas deixa de controlar sua vida inteira. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. Se você não possui nenhuma margem financeira, você não consegue aproveitar oportunidades. Uma oportunidade de fazer um curso, uma oportunidade de trocar de emprego, uma oportunidade de comprar uma ferramenta para trabalhar, uma oportunidade de passar por um mês ruim sem entrar no cheque especial. Dinheiro guardado não serve apenas para emergências. Ele compra tempo para você pensar. E isso nos leva ao próximo estágio, porque existe um limite para o quanto você consegue economizar. Você pode cancelar uma assinatura, pode comer menos fora, pode reduzir algumas compras, pode negociar algumas contas. Tudo isso ajuda. Mas chega uma hora em que você descobre uma verdade desconfortável. Não existe como cortar sua vida até a riqueza. Você pode reduzir seus gastos até certo ponto. Depois disso, se quiser acelerar sua recuperação, precisa aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. E esse é um dos pontos mais importantes dos próximos 3 anos. Se você ganha 3.000 e consegue economizar 200, ótimo. Mas imagine que você desenvolva uma habilidade, consiga uma promoção, mude de emprego ou encontre uma atividade complementar e aumente sua renda em 1.000. A matemática muda completamente. E se esse aumento chegar a 2.000, muda mais ainda. É por isso que, para quem está atrasado financeiramente, aumentar a renda não é luxo, é estratégia de recuperação. Pode ser aprendendo uma habilidade valorizada. Pode ser mudando de emprego. Pode ser pedindo um aumento. Pode ser prestando um serviço. Pode ser trabalhando pela internet. Pode ser transformando uma habilidade que você já possui em uma fonte de renda. Mas existe uma regra. Não procure uma renda extra simplesmente para ter mais dinheiro para gastar. Use a renda extra para comprar o seu futuro. Se você conseguir 1.000 adicionais por mês, não transforme automaticamente esses 1.000 em um carro melhor, mais restaurantes, mais assinaturas e mais parcelas. Faça uma parte desse dinheiro desaparecer do seu padrão de vida e aparecer no seu patrimônio. Porque existe uma armadilha muito perigosa que acontece justamente quando a vida começa a melhorar. Você começa ganhando 3.000. Depois, passa a ganhar 4.500. Fica feliz.
Depois ganha 6.000. Fica mais feliz ainda, mas curiosamente continua sem dinheiro. O carro ficou mais caro. O apartamento ficou mais caro. Os restaurantes aumentaram. As viagens aumentaram. As parcelas aumentaram. E aquela pessoa que ganhava 3.000 e não tinha patrimônio continua sendo essencialmente a mesma pessoa com 6.000 reais. Só que agora, com um padrão de vida mais caro. E é aqui que a maioria erra. Ganhar mais não significa automaticamente ficar mais rico. O que importa é quanto do aumento de renda consegue atravessar o consumo e chegar ao patrimônio. Imagine que você receba um aumento de R$1.000. Se todo o valor for consumido, sua vida pode até ficar mais confortável, mas sua liberdade financeira não avançou. Se metade desse aumento for direcionada para construir patrimônio, alguma coisa começa a mudar. Você continua vivendo melhor, mas também começa a construir uma saída. Essa é uma das regras que podem transformar os próximos 10 anos. Cada vez que sua renda aumentar, seu patrimônio precisa crescer junto. E talvez você esteja pensando: tudo bem, eu vou organizar minha vida, aumentar minha renda e guardar dinheiro. Mas quando eu começo a investir? Aqui está a parte que exige maturidade. Investir é importante, mas investir não deve ser usado como uma tentativa de escapar de uma vida financeira desorganizada. Se você está cheio de dívidas caras, sem nenhuma reserva e gastando mais do que ganha, procurar o investimento perfeito não vai resolver o problema. Primeiro, você constrói chão. Depois, começa a construir patrimônio. E quando essa base existe, uma coisa interessante começa a acontecer. Você deixa de depender exclusivamente do seu trabalho. No começo da vida financeira, praticamente todo o dinheiro depende de uma fonte: seu trabalho. Você trabalha, recebe, paga as contas e o ciclo recomeça. Depois, você começa a separar uma parte da renda e construir patrimônio. No início, talvez sejam 200. Depois, 500. Depois, 1.000. Talvez mais. E parece lento. Muito lento. Você olha para aquele valor e pensa: isso nunca vai mudar minha vida. Mas existe uma diferença entre observar um número isolado e observar uma trajetória. R$500 hoje parecem pouco. 500 todos os meses durante anos são outra história. E se sua renda crescer e seus aportes também crescerem, o cenário muda novamente. Por isso, os anos 3 a 5 do seu plano precisam ser os anos em que você transforma a renda em patrimônio. Você não precisa saber tudo sobre investimentos para começar a construir uma estratégia coerente. Mas precisa entender uma coisa: seu objetivo não é encontrar o investimento que vai deixá-lo rico rapidamente. Seu objetivo é construir ativos ao longo do tempo, sem destruir o que já construiu. E isso nos leva a uma pergunta que talvez você nunca tenha feito: quanto dinheiro você realmente precisa? Porque quero ficar rico não é uma meta, é um desejo. Uma meta precisa ser mais concreta. Talvez sua primeira meta seja ter uma reserva que permita enfrentar alguns meses ruins. Depois, atingir determinado patrimônio. Depois, chegar a um ponto em que você possa escolher se quer continuar no mesmo emprego. Perceba a diferença. Você não está mais tentando impressionar ninguém. Está construindo opções. E talvez seja essa a definição mais útil de liberdade financeira. Ter dinheiro suficiente para que nem toda decisão da sua vida precise ser tomada pelo medo de ficar sem dinheiro. Imagine, por exemplo, que seu trabalho se torne insuportável. Hoje você talvez pense: eu preciso ficar, não posso sair. Porque você tem contas, tem filhos, tem aluguel, tem compromissos. Mas imagine ter uma reserva, depois patrimônio,
depois investimentos, depois uma renda maior. Aos poucos, a frase muda. Eu preciso ficar. Vira, eu posso escolher. É aí que o dinheiro começa a cumprir seu verdadeiro papel. Não é sobre mostrar uma conta bancária, é sobre comprar escolhas. E é por isso que os anos 5 a 7 são tão importantes. Porque se você fizer as coisas certas nos primeiros anos, não estará apenas com mais dinheiro. Estará com mais capacidade. Você terá mais experiência. Talvez uma renda maior. Talvez uma carreira melhor. Talvez uma segunda fonte de renda. Terá aprendido a controlar seu padrão de vida. Terá construído uma reserva. Terá investimentos. Terá acumulado patrimônio. E existe algo que também se acumula, mas quase ninguém coloca na planilha. Confiança. A confiança de saber que você consegue lidar com um imprevisto. A confiança de saber que consegue guardar dinheiro. A confiança de saber que consegue aumentar sua renda. A confiança de saber que não precisa voltar para o zero a cada emergência. Isso muda a maneira como você toma decisões. E então chegamos à parte mais poderosa desse plano, os anos 7 a 10. Nesse ponto, o objetivo começa a mudar. No começo, você precisava de dinheiro. Depois, precisava ganhar mais. Depois, precisava acumular. Mas, com o tempo, você começa a perceber que patrimônio não existe apenas para crescer. Ele existe para devolver liberdade. Talvez liberdade para trabalhar menos. Talvez para mudar de profissão. Talvez para empreender. Talvez para passar mais tempo com seus filhos. Talvez para dizer não a uma situação que você antes era obrigado a aceitar. Talvez simplesmente para dormir melhor, porque sabe que uma emergência não destruirá sua vida financeira. Isso é muito diferente da imagem tradicional de liberdade financeira. Liberdade não começa necessariamente quando você tem milhões. Ela começa quando o dinheiro deixa de controlar todas as suas decisões. E agora, chegamos à virada mais importante de todo esse vídeo. Preste atenção nisso porque talvez seja a única coisa que você precise lembrar daqui a alguns anos. Você não vai recuperar os anos que perdeu. Não importa quanto dinheiro consiga juntar. Você não vai voltar aos 20. Não vai voltar aos 25. Não vai apagar as dívidas que já pagou. Não vai recuperar o dinheiro que gastou. Não vai recuperar as oportunidades que deixou passar. E talvez você tenha passado tempo demais tentando fazer exatamente isso. Tentando compensar o passado. Tentando ficar rico rapidamente porque se sente atrasado. Tentando correr 10 anos em 2. Mas você não precisa recuperar o passado. Você precisa impedir que o passado continue roubando o futuro. Essa é a virada. Você não está tentando recuperar 10 anos. Está tentando construir os próximos 10. E isso muda tudo. Porque daqui a 10 anos, você terá 10 anos a mais de idade de qualquer maneira. A pergunta é: o que esses 10 anos vão deixar para você? Se você tem 35 anos, aos 45 você vai chegar. Se tem 40, aos 50 você vai chegar. Se tem 45, aos 55 você vai chegar. O tempo não vai perguntar se você está preparado. Ele simplesmente vai passar. E você pode chegar lá carregando exatamente os mesmos problemas. Ou pode chegar com uma reserva, sem aquelas dívidas, com uma renda maior, com investimentos, com patrimônio, com mais opções, com mais tranquilidade. É por isso que o plano precisa ser simples. No primeiro ano, você estabiliza. Para de sangrar dinheiro. Organiza a vida. Constrói margem. Nos anos 2 e 3, aumenta sua capacidade de ganhar. Nos anos 3 a 5, transforma parte dessa renda em patrimônio. Dos 5 ao 7, acelera. Renda maior. Aportes maiores, patrimônio maior. E dos 7 aos 10, consolida. Protege o que construiu.
aumenta suas opções e começa a transformar patrimônio em liberdade. Perceba a sequência. Não é fique rico, é controle, depois estabilidade, depois renda, depois patrimônio, depois liberdade. E você pode começar isso sem esperar janeiro, sem esperar ganhar mais, sem esperar quitar absolutamente tudo, sem esperar entender todos os investimentos do mundo. Comece descobrindo seu ponto de partida. Hoje, pegue uma folha. Escreva quanto você ganha, quanto gasta, quanto deve, quanto possui e quanto consegue guardar atualmente. Esse é o seu ponto zero. Depois, escolha 3 números. O primeiro é sua meta de segurança. Quanto você precisa ter para que um imprevisto não vire imediatamente uma dívida? O segundo é sua meta de renda. Quanto você quer ganhar daqui a alguns anos? E o terceiro é sua meta de patrimônio. Quanto você quer ter construído daqui a 10 anos? Não precisa ser um número fantasioso. Precisa ser um número que faça você pensar: se eu chegar lá, minha vida será muito diferente. Depois, escolha uma única ação para aumentar sua renda. Uma. Não 5, não 10. Uma. Pode ser atualizar seu currículo. Pode ser procurar vagas melhores. Pode ser aprender uma habilidade. Pode ser oferecer um serviço. Pode ser conversar com seu chefe. Pode ser começar uma atividade complementar. Mas escolha uma e coloque em movimento. E quando a renda aumentar, não deixe que todo o aumento desapareça no padrão de vida. Faça uma parte trabalhar para você. Depois, automatize o processo de construção do patrimônio. Porque você não pode depender da motivação todos os meses. E, principalmente, não transforme sua vida financeira em uma corrida contra outras pessoas. Você não sabe quando aquela pessoa começou. Não sabe quanto ela recebeu de ajuda. Não sabe quanto deve. Não sabe o que acontece atrás daquela foto. Você só está vendo o resultado. Compare você com quem você era há 1 ano. Se há 1 ano você não tinha reserva e hoje tem 2.000, isso é progresso. Se você tinha dívidas e hoje está reduzindo todas elas, isso é progresso. Se você ganhava 3.000 e hoje ganha 4.500, isso é progresso. Se antes você gastava tudo e hoje consegue guardar uma parte todos os meses, isso é progresso. Patrimônio é construído em silêncio. E muitas vezes, durante anos, parece que nada está acontecendo. Até que um dia você olha para trás e percebe: eu não estou mais no mesmo lugar. É isso que você precisa buscar. Não uma transformação cinematográfica de 30 dias. Uma trajetória que seja difícil de destruir. E talvez você esteja pensando que 10 anos é tempo demais. Mas pense em outra perspectiva. 10 anos vão passar de qualquer maneira. Aos 45, você terá 45. Aos 50, terá 50. Aos 55, terá 55. A diferença não será a passagem do tempo. A diferença será o que você construiu enquanto ele passava. Então, se você sente que está atrasado financeiramente, não transforme esse sentimento em vergonha. Transforme em ponto de partida. Você pode não ter começado quando deveria. Pode ter cometido erros. Pode ter perdido dinheiro. Pode ter passado anos apenas tentando sobreviver. Mas você ainda pode decidir o que acontece daqui para frente. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que eu não fiz isso antes? Talvez seja: o que eu posso fazer para nunca mais precisar me fazer essa pergunta daqui a 10 anos? Se esse vídeo falou diretamente com você, escreva nos comentários. Eu começo agora. E, se quiser ir além, coloque também sua idade e onde você gostaria de estar financeiramente daqui a 10 anos. Talvez alguém lendo seu comentário esteja exatamente na mesma situação
e perceba que não está sozinho. E se você conhece alguém que vive dizendo que está velho demais, atrasado demais, ou que já perdeu tempo demais para começar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque existe uma diferença enorme entre começar tarde e desistir. Você não pode mudar os anos que já passaram, mas pode impedir que eles se repitam. E daqui a 10 anos, talvez você olhe para este momento e perceba que o maior patrimônio que construiu não foi apenas o dinheiro. Foi ter decidido, finalmente, parar de esperar. Porque você não precisa voltar no tempo. Você só precisa começar a construir o tempo que ainda tem.